Oi, estão me ouvindo? Bru, faz favor, olha se tá aparecendo o título bem no ladinho aí na legenda. Tá aparecendo o título? Ok, beleza. Não aparece? Aparece? Aparece ou não aparece? Aparece. Então tá bom. Isso. Então tá bom. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. E hoje eu vou falar sobre como adequar o manejo alimentar na piscicultura para cada tipo de piscicultura. Então, eu sou a Soraya, quem está aqui, algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas ainda não. Sou consultora em piscicultura e a minha especialidade é piscicultura, manejo nutricional, na verdade. E vamos lá. Então, esse conteúdo que eu tenho trazido aqui para vocês, ele é para falar sobre o conhecimento técnico aplicado ao campo. Então, tudo que a gente aprende na faculdade ou em cursos da área da aquicultura e da piscicultura, nem sempre vem com aplicação de como eu utilizo aquele conhecimento técnico no dia a dia e faço aquilo e converto aquilo para resultados e ensino aquilo para os piscicultores e entendo todos aqueles conceitos que estão ali no campo e avaliar aqueles dados. Então, dentro do manejo alimentar, eu gosto de dividir isso em 3 etapas. Primeiro, a identificação do perfil da piscicultura, o manejo atual em que a piscicultura, o manejo de alimentação atual que a piscicultura tem e o desenho de manejo alimentar que eu quero fazer para aquele determinado tipo de piscicultura. Então, quando eu consigo identificar essas 3 etapas, fica mais fácil para que eu consiga desenhar o manejo alimentar específico para cada piscicultura. Porque quando a gente aprende lá na faculdade ou em cursos de aquicultura, de piscicultura, sobre manejo e alimentação, a gente vê todos os conceitos técnicos, mas não consegue entender que aqueles conceitos eles precisam ser aplicados especificamente para cada caso. Não adianta eu querer ter uma receita de manejo de alimentação e aplicar aquela receita de manejo de alimentação para todas as pisciculturas que eu encontrar. Isso não é praticado no dia a dia, isso não funciona, não dá certo e não traz resultados, tá? Então eu preciso entender qual é o perfil e o objetivo de cada caso para que eu consiga desenhar o manejo para cada uma dessas pisciculturas. E aí a primeira etapa, que é a identificação do perfil da piscicultura, nada mais é do que eu identificar exatamente qual é o tipo daquela piscicultura. Então, que tipo de espécie de peixe é produzida naquele lugar. Porque, por exemplo, no Brasil, as principais espécies produzidas, né, são várias. Então, pintado e todas as variedades de pintados e híbridos, tambaquis e todas as suas variedades de híbridos também, piau, jatuarana, tilápia, que é a espécie mais produzida, o pangaços, que agora está vindo com força para o Brasil, e o pirarucu. Então, eu tenho que identificar qual é o tipo de espécie produzida dentro da piscicultura e adequar o manejo para aquela espécie, né, especificamente. Então, eu identificar também qual é o perfil da piscicultura. Então, existem pisciculturas de pequeno, médio e grande porte. As pisciculturas pequenas são aquelas que possuem até 5 hectares de lâmina d'água, que nem são tão pequenas assim, afinal de contas, 5 hectares a gente consegue produzir uma grande capacidade, uma grande quantidade de peixes, principalmente se forem sistemas intensivos.
As médias pisciculturas, que são as pisciculturas de acima de 5 até 50 hectares de lâmina d'água, e as grandes pisciculturas, que são pisciculturas acima de 50 hectares de lâmina d'água, tá? A partir do momento que eu identifiquei qual é o tamanho dessa piscicultura, facilita também para eu saber desenhar mais especificamente qual o tipo de manejo alimentar a ser utilizado. Porque é diferente a maneira com que eu vou alimentar os peixes em uma piscicultura pequena, de até 5 hectares, do que numa piscicultura acima de 50 hectares. Né? Vocês concordam comigo? Não sei se faz sentido para vocês isso, mas uma piscicultura de até 5 hectares, uma pessoa só é capaz de fazer alimentação. Até em pisciculturas de 10 hectares, dependendo do tipo de sistema, é possível que uma única pessoa consiga fazer o manejo, a alimentação. Em pisciculturas médias e de grande porte, isso não é possível. Eu preciso ter equipamentos, né, uma infraestrutura diferente do que em pisciculturas menores, em pisciculturas pequenas. Tá? Então, identificar também o objetivo de produção de cada uma dessas pisciculturas. Porque, por exemplo, eu já tive clientes assim na região de Alta Floresta, pisciculturas grandes, as grandes não, de médio porte, que são as acima de 5 hectares, que o sistema de produção era um sistema de produção extensivo. Então, eles não tinham preocupação de nível de qualidade de água. Então, não era uma piscicultura que tinha o objetivo de criação para venda comercial para frigoríficos, por exemplo. Né? E era uma piscicultura considerada de médio porte, porque dentro da legislação, ela era, né, tá dentro da classificação, acima de 5 hectares, e considerada de médio porte. Eu, inclusive, acho que essa classificação está errada. Nessa classificação deveria ser pequenos, médios e grandes produtores dentro da produção em que eles fazem, da quantidade de produção que eles fazem, não da quantidade de lâmina d'água que eles possuem, né? Então, quando eu identifico o tipo de sistema de produção, né, se ele é extensivo, semi-intensivo ou intensivo. Então, extensivo é com menor quantidade de produção e intensivo, maior produtividade de produção por metro quadrado, por metro cúbico. Então, quanto mais extensivo, quanto mais intensiva essa piscicultura for, mais tecnificada ela com maiores cuidados de qualidade de água, qualidade de alimentação, qualidade de manejo, ela se preocupa. Entender os diferentes objetivos de produção daquela piscicultura. Então, existem pisciculturas que estão lá para lazer, existem pisciculturas que estão lá para produção de peixe para subsistência ou só para consumo próprio da família ou da fazenda. Isso é muito comum, por exemplo, aqui no Mato Grosso. Algumas fazendas têm tanques de peixe, mas não produzem peixe comercialmente, só produzem peixe para alimentação dos funcionários da fazenda, por exemplo. Né? Então, entender esse objetivo de produção de cada uma das pisciculturas. Então, eu tenho lazer, subsistência, comercial secundária, ou seja, não é a atividade principal daquele produtor, e comercial primária, que é a atividade principal daquele produtor, ou seja, ele vive única e exclusivamente, né, ou é a principal atividade dele, a piscicultura. Quando eu entendo que o objetivo dos piscicultores com a piscicultura que eles têm é diferente, ou quando eu entendo qual é o objetivo que eles têm, eu consigo chegar mais próximo do objetivo de criação daquele produtor. Veja se vocês concordam comigo. Não adianta eu ficar falando sobre alta tecnologia de produção de peixe para produtores que só querem produzir peixes para lazer. Não faz sentido isso. Por mais que ele queira ter um peixe saudável, um peixe com qualidade, não faz sentido para ele investir grande quantidade de dinheiro se ele não está pensando em tirar dinheiro daquela produção de peixe. Né? Então, a gente tem que entender que se eu entendo qual é o objetivo
daquela produção de peixe, fica mais fácil eu conseguir desenhar o manejo alimentar para aquela piscicultura especificamente. E isso é muito comum em piscicultura, porque muitas piscicultoras, inclusive eu, por exemplo, tenho vários clientes que hoje são produtores de peixe, produção em escala comercial, não como atividade primária, principal, porque aqui no Mato Grosso isso é quase que incomum, os produtores, os médios e grandes produtores terem pisciculturas como atividade principal, mas eles se transformaram em piscicultores comercial depois de terem passado pela etapa de piscicultura de lazer, piscicultura de subsistência. Então é muito comum os piscicultores primeiro serem produtores de peixe com o intuito de lazer, produção para lazer, porque gostam da atividade, porque se sentem bem no final de semana pescar e chamar os amigos para ir tirar peixe de dentro do tanque, de uma represa, independente do tipo de tanque que tenha. E a partir de então eles pegam tanto gosto pela atividade, veem que é uma atividade rentável e lucrativa e que sim, eles podem tirar bastante dinheiro, diga-se de passagem, das pisciculturas. Tá? Então, quando a gente entende esse objetivo, fica mais fácil. Eu, como técnica, né? Você que tem interesse em ser técnico em piscicultura, atingir o objetivo daquele cliente. Que, afinal de contas, se você for um consultor em piscicultura e não estiver ali pensando em proporcionar o máximo de resultado para o teu cliente, o máximo de resultado daquela piscicultura, mas que esse resultado esteja compatível com o objetivo que aquele piscicultor quer, você com certeza vai conseguir tê-lo como seu cliente por muito tempo, né? E é isso que faz o consultor ter sucesso, ter mais clientes e continuar na atividade, tá? Eu fiz um roteiro aqui para eu não me perder, então vou seguindo. E aí, se eu uso uma receita fixa para todas as pisciculturas, eu não vou ter sucesso, eu não vou conseguir atingir os resultados esperados pelo piscicultor, não por mim. Eu tenho que atingir o resultado que o piscicultor espera, ou atingir o resultado dentro da capacidade daquela infraestrutura, dentro da capacidade financeira daquela piscicultura. Eu vou dar um exemplo que vai deixar isso muito claro. Um treinador de futebol de escolinha de base pode exigir a mesma intensidade de treinamento dos seus alunos do que treinador de profissionais de futebol de time profissional? Não pode. Não pode porque primeiro porque o desempenho físico vai ser diferente, o objetivo para cada um desse tipo de aluno é diferente. O condicionamento físico é diferente, a infraestrutura que o clube em que eles estão atuando é diferente. Então, se eu exijo o mesmo tipo de empenho, né, a mesma quantidade de exigência de um aluno de escolinha de base do que o de um aluno de escolinha de futebol profissional, eu não vou conseguir ter os mesmos resultados. Quer ver outro exemplo? Eu não gosto de praticar atividade física. Eu sou preguiçosa para a prática de atividade física. No entanto, eu quero ter saúde e eu quero ter um corpo legal. Para isso, eu preciso praticar atividades físicas o máximo que eu puder, então eu pratico com atividade física, tento fazer isso todos os dias, então quase todos os dias, evito beber durante a semana e tenho uma alimentação equilibrada. Se eu fizer atividade de alta intensidade, eu fizer uma dieta muito restritiva, eu com certeza vou desistir muito rapidamente.
porque eu não gosto desse tipo de prática. Isso não serve para mim, não cabe na minha infraestrutura. É a mesma coisa em piscicultura. Se eu exijo muito, se eu vou com muito conhecimento tecnológico, se eu exijo muito de uma piscicultura que não tem objetivo e intuito de ser comercial ou de ser de produção intensiva, eu não vou ter resultado e muito possivelmente o meu cliente vai deixar de ser meu cliente, porque as minhas ações de práticas para dentro da piscicultura dele não estão indo de acordo com o que ele espera da piscicultura dele. Né? Então, isso tem que estar muito claro. Esse é o primeiro papel do técnico quando ele vai para a piscicultura. Saber que ele tem que identificar exatamente qual é o objetivo da produção daquela piscicultura. Tá? Então, beleza, identificou esse objetivo. E aí eu vou identificar também qual o objetivo que ele espera do produto final dele, do peixe dele, né? Então, ele espera que o peixe dele tenha grande desempenho. E esse desempenho que eu falo é bom ganho de peso, boa conversão alimentar, que ele ganhe peso rapidamente. Ou ele espera, o objetivo dele é primordialmente qualidade de pescado, né? Ou o objetivo dele é só tirar o peixe o mais rápido possível. Ou então o objetivo dele é única e exclusivamente lazer, é levar a galera no final de semana para pescar, tirar um peixinho, ter um peixinho fresquinho, sem se importar com peso, com conversão, com desempenho. Ou ainda para consumo próprio. Porque para cada um desse tipo de objetivo de produto final, eu tenho um tipo de manejo a ser utilizado. Né? Por isso, de novo, eu não posso usar receita para nenhuma piscicultura. Eu tenho que adequar para a condição e objetivo de cada um. E como é que eu vou saber o objetivo de produção daquela piscicultura específica? Existe uma única maneira de saber. É perguntando. E eu percebo que as pessoas têm, às vezes, vergonha, receio de perguntar diretamente. Qual é o objetivo do senhor com essa piscicultura? Não tem que ter vergonha, porque não é uma pergunta indecente, né? Não é uma pergunta indecente. Eu não estou perguntando nem quanto o cara quer ganhar, no final das contas, com aquela piscicultura. É uma pergunta simples, direta, né? Direta e objetiva mesmo. Então, qual é o teu objetivo com essa produção de peixe? É uma pergunta simples de se fazer. E tem que ser feita. Porque quando você faz essa pergunta, você facilmente conquista o resultado, a resposta que você espera. E pode acontecer de, em algumas circunstâncias, você não conseguir ter a resposta só perguntando qual é o seu objetivo com a produção. E aí o que você faz? Dá os exemplos. O senhor tem objetivo com essa produção de peixes? É só para lazer? É só para consumo? O senhor almeja agora ou futuramente produzir em escala comercial? O senhor espera produzir em escala comercial para fornecer para grandes frigoríficos, ou seja, carregar peixe de carga fechada, de caminhão, ou espera produzir comercialmente a fim de atender o consumidor final? Por exemplo, o produtor tem um tanque, mas eu sou consumidora final e eu quero comprar peixe para consumir no final de semana. Eu chego lá na piscicultura, o senhor vende 5 quilos de peixe? Eu vendo. Então, quando você identifica isso, também fica mais fácil. Então, coloca as opções para o piscicultor e ele vai responder muito diretamente para você e fica muito fácil de entender o objetivo da produção. Tá? A segunda etapa, então essa foi a primeira etapa, eu identificar qual é o objetivo e o perfil dessa piscicultura. A segunda etapa é identificar exatamente qual é o tipo de manejo alimentar que está sendo utilizado atualmente. Então, e aí vem uma sabatina, né? Então vem várias perguntas. Se você ainda não é consultor daquela piscicultura, ou né, mesmo que você já seja, você só vai saber o tipo de manejo que é utilizado se você for perguntando ou se você frequenta com frequência, se você frequenta aquela piscicultura. Então, saber o tipo de alimento que é utilizado, se ele usa ração, se é ração de qualidade, que tipo de ração se é uma ração que ele produz lá na piscicultura, só farelada, mistura os ingredientes, se é uma ração que ele
produz em alguma fábrica que ele tem lá meio caseira, então sai uma ração peletizada, não muito bem extrusada, ou se é uma ração comercial, né, bem produzida, de empresas idôneas e que a gente sabe que tem grande qualidade de alimento. E aí eu acho muito importante isso para quem é técnico, conhecer os tipos de rações que são produzidos e comercializados na região onde você atua. É importante saber isso, e quando você conhece as rações que são comercializadas na região onde você atua, fica fácil você saber a qualidade real daquele produto. Então, porque, por exemplo, pode ser uma ração regional. Nem toda ração regional é de má qualidade. Existem rações que são produzidas regionalmente que são de altíssima qualidade, inclusive, né? Mas eu preciso conhecer essa ração. Conhecendo a ração, pode ser que eu consiga adquirir dados de desempenho dessa ração. Caso eu não consiga, porque eu não conhece produtor nenhum que utilize, é interessante que você, no mínimo, leia o rótulo daquela ração específica e entenda quais são os tipos de ingredientes utilizados, a qualidade dos ingredientes que são utilizados, se houver a possibilidade de fazer uma análise bromatológica daquela ração, né? Talvez seria interessante, dependendo do objetivo da produção de peixes para qual você está prestando a consultoria. Então, saber o máximo de informações possíveis a respeito do alimento que está sendo utilizado, se for ração. Se ele alimenta os peixes com resíduo, então abateu um suíno, por exemplo, lá na fazenda e as vísceras daqueles animais foram fornecidas para os peixes. Acontece isso até hoje, mesmo em pisciculturas comerciais. Vou dizer para vocês que eu vejo isso sempre, tá? Então a gente acha que é só lá há 40 anos atrás a gente via isso porque os livros já estão ultrapassados. Não, hoje em dia isso ainda acontece, principalmente em pisciculturas onde não há objetivo de produção comercial. Né? Então, é importante eu saber essas informações, porque imagine que o cara só alimenta com resíduo e eu tô lá falando de qualidade de ração, o cara não sabe nem o preço do quilo da ração de peixe. Né? Então, isso tem que estar alinhado entre o consultor e o produtor. Então, se a alimentação fornecida não, ou se a alimentação é natural, ou seja, ele só aduba o viveiro, né? E os peixes estão lá só sendo alimentados do alimento natural, do fitoplâncton, do zooplâncton que tem dentro daquele viveiro, ou se ele alimenta com serva. Então, identificar qual é o tipo de alimento e a qualidade do alimento que é utilizado dentro daquela piscicultura. Beleza. De que maneira o alimento é fornecido dentro dessa piscicultura? Então, se ele, né, pensando que é uma piscicultura que alimenta com ração, se ele alimenta a lanço, então tem um saco de ração, pega um copinho e vai jogando a ração ao longo do viveiro. Se ele só alimenta num ponto ou se ele vai alimentando ao longo de toda a linha do viveiro. Se ele usa barco ou trator para alimentar. Quando você sabe essas informações, já fica mais fácil entender se o piscicultor tem uma certa infraestrutura, ou se ele pensa em facilitar o manejo, ou se ele está preocupado financeiramente ou não. Isso tudo ajuda você a entender qual é a condição da piscicultura, entendendo a condição de infraestrutura e financeira da piscicultura também facilita para que você desenhe esse manejo de alimentação. E o horário e a quantidade de alimentações são feitas diariamente, né? Então, por exemplo, alguns piscicultores alimentam, 2 vezes por semana, no caso de pisciculturas de subsistência, caso de pisciculturas de lazer, né? Ou às vezes uma vez na semana, já que o cara espera que final de semana o peixe esteja com fome para final de semana chegar lá para pescar e ter peixe faminto querendo pegar todas as iscas. Então isso tem que estar bem claro dentro da cabeça do consultor de peixe, né? Consultor de piscicultura. E aí depois disso,
conhecer como eles trabalham, essa infraestrutura. Depois de conhecer toda essa infraestrutura, você vai desenhar isso, né? Então, você vai explicar para o psicultor de que maneira pode ser feito um melhor manejo dentro da psicultura dele para que ele tenha melhores resultados, melhor desempenho, melhor produtividade, independente do objetivo dele. Então, eu pensando que o objetivo do meu cliente é lazer e que ele quer que o peixe dele esteja faminto aos finais de semana, tá, eu tenho que fornecer. Ele decidiu que ele só vai alimentar com resíduo, tudo bem, mas sempre pensando em qualidade de água também. Né? Por mais que o objetivo dele seja lazer, e eu vou dizer, eu já atendi clientes que tinha um caso muito engraçado que aconteceu lá no início da minha carreira. Ele tinha um viveiro de 12 hectares e tinha bastante peixe dentro, então não era uma pouca quantidade. Ele comprou alevino, colocou alevino dentro desse viveiro, mas o objetivo de produção deles era única e exclusivamente lazer. Então, pegava um peixinho, eles comiam, era só o pessoal da fazenda que consumia aquele peixe, né, doava para os amigos, eles pescavam no final de semana, entrava de jet ski, entravam de barco dentro dessa represa, porque era uma grande represa. E aí, mas quando eu comecei a explicar para ele a respeito de qualidade de água, qualidade de alimento, ele entendeu que era importante ele se preocupar com a qualidade de água, porque ele ia ter um peixe, mesmo que só para lazer, um peixe de melhor qualidade para ele comer aos finais de semana. Né? Não ia ter um peixe com gosto de barro, ele ia ter menor chance de mortalidade por doença desses peixes. E aí ele passou a cuidar da qualidade de água, passou a olhar para o tipo de alimento que ele fornecia para aqueles peixes. E na ocasião, eu me lembro que eu falei para ele que ele precisava fazer aplicação de calcário, e ele aplicou calcário jogou calcário com um avião. Ele tinha um avião disponível na fazenda, né? Foi muito engraçado. E eu contando moedinha, tipo, falando, o senhor pode usar esse tipo de ingrediente que o senhor, material que o senhor já tem aqui na sua fazenda para economizar e tal. E o cara foi lá e fez a aplicação de calcário de avião, né? Então, o meu pensamento como consultora naquele momento não estava alinhado com o pensamento dele. Ele queria o quê? Ele queria a melhor qualidade de peixe possível, independente da condição financeira né, do quanto fosse custar aquilo para ele. E eu não tinha entendido aquilo naquele momento. Então, olha o quão importante é. E eu fiquei economizando, falei, ao invés de eu falar para ele naquela oportunidade de usar o melhor ingrediente, eu falei para ele já utilizar um ingrediente quando ele foi fazer adubação que ele já tinha lá na piscicultura. Então, olha o quão importante é a gente estar alinhado com o objetivo da produção do produtor. E eu entender qual é a condição financeira e de infraestrutura que esse produtor tem. É muito importante. E a partir disso você consegue traçar estratégias mais alinhadas ao que ele espera, tá? E aí a terceira etapa desse diagnóstico é eu fazer o novo manejo alimentar, eu desenhar esse manejo alimentar. Tá? Então, como que eu faço para desenhar esse manejo alimentar? Explico sobre o alimento, as consequências do uso de alimento de boa ou de má qualidade, né? Então, mesmo que que o psicultor esteja pensando em subsistência e querendo economizar com alimentação e ele não quer comprar ração, por exemplo. A partir do momento, ele só quer fornecer resíduo ou ceva, né? A partir do momento que você começa a explicar para esse psicultor as consequências de uso de má qualidade, de alimento de má qualidade dentro da piscicultura, que é um efeito cascata, né? Isso começa a cair dentro da cabeça dele, cada vez que você visita, você vai falando, não precisa, né, enfiar a goela abaixo, mas cada vez que você vai na piscicultura, tocar um pouquinho no assunto, o alimento de má qualidade. Isso reflete em baixa qualidade de água. A baixa qualidade de água reflete em estresse para o peixe. A baixa qualidade de água reflete em aumento da população de organismos patogênicos.
Ir explicando todas essas consequências que o alimento de baixa qualidade causa dentro da piscicultura e o quão importante o cuidado com a qualidade de água é, que chega uma hora que o produtor se convence de que sim, ele precisa parar de economizar com o alimento e mesmo que ele dê uma ração de não tão alta qualidade, mas deixar de usar resíduo, por exemplo. Então, ir explicando isso, o impacto que isso vai causar na qualidade de água, e toda vez que você for visitando a piscicultura, fazer as análises de qualidade de água e mostrando para o produtor. E quando a água estiver de boa qualidade, mostrar isso também. Isso é uma coisa que às vezes o técnico esquece de fazer. Só mostra para o piscicultor quando a água está de má qualidade. E daí fala todos os efeitos que a água de má qualidade causa para o peixe. Mas esquece de mostrar o quão bom é para o peixe quando a água está com boa qualidade. E aí mostrar, por que o senhor conseguiu perceber que a água do senhor está melhor? Né? A água do tanque está melhor? Por que está melhor? O que o senhor tem feito que está melhor? O senhor mudou de ração? O senhor começou a fornecer ração? Ou parou de deixar sobrar tanta ração, né? E mostrar esse resultado. Nada daquilo que a gente consegue, que a gente mensura, tudo aquilo que a gente mensura é fácil de ser mostrado. Então, se eu mensuro que se eu consigo mensurar que o efeito da baixa qualidade de ingrediente, de alimento, causa má qualidade de água, e mostrar o efeito no peixe para o produtor, e mostrar, ao contrário, o quão bom é para o peixe, de saúde, de bem-estar, quando o peixe está numa água de boa qualidade, ele começa a fazer essa correlação. Então é importante eu mostrar não só o lado ruim, né, mas mostrar o lado bom, porque quando tá bom, quando a água tá boa, dificilmente o piscicultor vai falar: olha, aquilo que me falaram, aquilo da qualidade de água, aquilo do alimento, era verdade, meus peixes estão melhor. Então você, como técnico, tem que ir lá. Olha, o senhor viu que desde que o senhor começou a alimentar desse jeito, de outra maneira, né? A qualidade de água está melhor, os peixes estão melhores? O senhor percebeu se os peixes estão melhores? Né? Identificar isso. Nem sempre o piscicultor enxerga o lado bom também, né? Depois da consequência da consultoria que foi prestada. Tá? É importante também mostrar que o impacto da qualidade de alimento pode trazer impacto na qualidade do pescado. Então, por exemplo, rações desbalanceadas, então vão proporcionar um rendimento de carcaça não tão desejado porque vai ter um maior acúmulo de gordura, por exemplo, ou quando se usa ceva. Isso sem contar no gosto de barro, por exemplo, que as alimentações de baixa qualidade tendem a causar, né? Principalmente em sistemas onde eu tenho baixa renovação de água, tá? Então, outra coisa que é importante fazer é categorizar as fases de criação de peixe e o uso de rações específicas para cada fase. Então, se eu tenho peixes de fase inicial, juvenis, dentro do viveiro, utilizar rações que sejam para juvenis. Se eu tenho peixes de fase final, de fase de engorda, utilizar rações que sejam de fase de engorda. Se eu tenho peixes onívoros, utilizar rações específicas. E se eu tenho peixes carnívoros, utilizar rações específicas. E nem sempre isso é claro. Nem sempre isso é claro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que acontece? Se eu, como consultora, não for bem categórica em demonstrar isso a respeito de fases de criação para o piscicultor, explicar que existe diferença de ração, que existe diferença de qualidade de ração, ele vai chegar lá na casa agropecuária, se ele não compra em grande quantidade, grande volume de ração, e a pessoa que está lá na casa agropecuária nem sempre é uma pessoa que sabe a respeito da produção de peixes. Nem sempre é uma pessoa que entende a importância do uso de rações de categorias diferentes dentro das fases de criação de peixe diferente.
né? Então, é importante que eu deixe, que eu frise isso, que eu explique e faça com que o psicultor entenda, se fazer ser entendido nesse momento. Por quê? Não só por conta de atendimento de exigência nutricional, que, claro, é uma das questões de grande relevância, mas também por conta de tamanho de peixe. Então, o psicultor chega lá na casa agropecuária e pede ração para peixe. Mas o consultor falou que eu posso levar uma ração de 36% de proteína. Como se ele tivesse produzindo juvenis numa fase não tão inicial, onívoros, tambaqui ou tilápia, pacu, né? Então, peixes onívoros. E aí, se eu não frisei a respeito de qualidade, teor proteico, exigência nutricional e tamanho de pellet, ele vai chegar na casa agropecuária, ele vai ter 2 ou mais tipos de ração para comprar, com 36% de proteína, conforme eu sugeri. Só que a ração de 8 milímetros, que é um pellet grande, é mais barata do que a ração com 36% de proteína de menor pellet, que é uma ração indicada para as fases iniciais. Bem menor, bem mais barata, diga-se de passagem. Então, se não tá bem claro isso na cabeça do psicultor, ele vai chegar lá na casa agropecuária, ele vai pedir a ração de 36% de proteína, o cara do balcão vai falar, eu tenho a ração de 36% de proteína com 4 milímetros e tenho a ração de 36% de proteína com 8 milímetros. O psicultor vai fazer o quê? Vai olhar o preço. O preço da 8 milímetros é bem mais barato. O que ele vai fazer? Ele vai levar 8 milímetros. Ele vai chegar na piscicultura e ele vai fornecer a ração de 8 milímetros para um peixe que não consegue comer uma ração de 8 milímetros. E aí o peixe não vai comer. Ele fica beliscando. Ele fica beliscando em volta da ração. Então ele não tem um bom desempenho. Então ele gasta muita energia tentando consumir a ração, mas não consegue, porque ele tem que ficar como se fosse rasgando a bolinha de ração. Como se fosse rasgando a bolinha de ração. É exatamente isso. Então, isso tem que estar claro. Eu tenho que explicar para o psicultor, mas me fazer ser entendida, para não acontecer de chegar lá no lugar onde ele vai comprar e ele comprar o produto errado, né? E é tão importante isso de ter a ração. Eu acho que pensando, dependendo do objetivo da produção, é mais importante ele comprar a ração do tamanho do grânulo certo, né, do pellet certo, do que do teor proteico. Se ele não tiver objetivo de produção em escala comercial, por exemplo, né, desempenho e tal, é mais importante o tamanho da ração. Porque imagine você colocar uma ração dentro do viveiro e o peixe não conseguir comer, simplesmente isso. Vai ficar aquela ração, vai estragar a qualidade de água, o peixe não vai consumir, jogou dinheiro fora porque a ração foi para dentro do viveiro, estragou a qualidade de água e ainda não teve o desempenho esperado do peixe, né? Então, ser enfático nisso de categoria de peixe, tá? Quando o psicultor tem consórcio de peixes, também, deixar bem claro que é importante eu buscar atender primeiramente a exigência do peixe que tem maior exigência nutricional, que é mais exigente nutricionalmente. Por exemplo, se eu tenho peixes de espécies distintas dentro do viveiro, peixes carnívoros e peixes onívoros. Sim, é possível ter as duas espécies, eu preciso fazer um manejo específico para esse tipo de produção, para esse tipo de consórcio, mas dá para fazer. Tá? Então eu tenho lá peixes carnívoros e peixes onívoros. A espécie mais exigente nutricionalmente falando são os peixes carnívoros, que eles requerem maior quantidade de teor proteico na ração deles. Então, quando eu vou escolher o tipo de ração para colocar dentro daquele viveiro, eu vou escolher eu vou jogar 2 rações? Pode ser, né? Jogar 2 rações. Mas já vou adiantar, dificilmente um peixe onívoro vai pegar a ração de menor qualidade Os peixes, de maneira geral, eles são muito seletivos, eles têm um paladar muito aguçado, né?
são muito seletivos com o alimento, então eles buscam sempre o alimento de melhor qualidade. Isso é para todas as espécies. Então, não justifica o uso de duas rações distintas dentro do viveiro. Nesse caso, é mais interessante que se use uma ração só e escolher a ração que chegue mais próximo do atendimento da exigência nutricional da espécie mais exigente nutricionalmente falando, nesse caso aqui que eu citei, um peixe carnívoro, tá? Se eu tiver consórcio que na verdade não seria consórcio, mas se eu tiver mesmas espécies dentro de um tanque, mesma espécie, mas peixes de tamanhos diferentes, então tenho peixes na fase de juvenil, peixes pequenos, e tenho peixes grandes dentro do mesmo tanque. Eu preciso fornecer ração pensando no peixe pequeno, pensando em atendimento da exigência nutricional do peixe pequeno e pensando em tamanho de pellet para o peixe pequeno. Porque se eu pensar só no peixe grande, os pequenos não vão comer e aí cada vez mais os menores vão ser sempre prejudicados, tá? Então, isso eu vou alinhando de acordo com esse objetivo que esse piscicultor tem, né? A distribuição de ração. Então, como eu faço a distribuição de ração no viveiro? Então, eu gosto de dar o exemplo de como eu vou fazer a distribuição de ração comparando com linha de coxo em bovinocultura. Então, quando a gente vai numa produção de gado, tenho lá um coxo e nesse coxo é colocado a ração, o sal mineral, né, a silagem é colocada nesse coxo, que é uma linha de coxo. E essa linha de coxo é calculada por quantidade de animais, em torno de 10 a 15 centímetros por cabeça bovina, por animal, eu tenho que ter. Então, tem que ter em torno de 10 a 15 centímetros de linha de coxo para cada animal. Na piscicultura não é diferente, a única diferença é o espaço, né? Essa linha de coxo aí. Então eu tenho que pensar que na piscicultura é como se eu tivesse uma linha de coxo imaginária e eu tenho que distribuir a ração ao longo do viveiro. Pensando que é como se eu tivesse os peixes alinhadinhos um ao lado do outro, querendo comer aquela ração. Se eu coloco por exemplo, 25 quilos de ração e jogo tudo no mesmo lugar, o que vai acontecer? Os peixes de todo o viveiro vão se aglomerar nesse único ponto onde eu joguei a ração. E vai começar uma competição, os maiores vão ser sempre os mais beneficiados, os menores vão ser sempre os mais prejudicados. Isso cria uma competição não saudável, proporcionando com que os maiores peixes sejam sempre os maiores e os menores peixes sejam sempre os menores. Isso sem contar que, no caso, se for uma produção de peixe carnívoro, pode acontecer de eles começarem a se machucar, abrir uma ferida e depois os peixes começarem a atacar o irmãozinho, né? O irmãozinho porque abriu uma ferida ali e criar um motim, fazer canibalismo, tá? Então, é importante eu fazer a distribuição da ração no maior espaço possível de linha, proporcionando com que todos os peixes do lote tenham fácil acesso à ração, sem briga, sem disputa, sem um subir por cima do outro, sem se machucarem, né? Sem precisar sair correndo. A ração chegou desde o sorteio do bife. Não pode ser sorteio de bife, né? Tem que estar disponível, à vontade, é ração à vontade, tá? A outra etapa do manejo alimentar é fazer o cálculo da quantidade de ração a ser fornecida. Então, aí você faz o cálculo de acordo com o peso corporal, né? Então, de 1 a 3% do peso corporal para peixes na fase final e até 15% do peso corporal para fases iniciais, dependendo do tipo de ração e dependendo da fase em que ele se encontra. Então, para cada ração, que por exemplo, as rações em pó, que são as rações das fases de pós-larva de peixes, a gente pode fornecer até 15% do peso corporal, porque a ração em pó ela se perde muito, né? Então, fornece-se além do que vai ser consumido
pensando já na perda, já estimando essa perda, né, que vai perder por conta da deriva do vento, que perde no barranco. E aí, mesmo que a quantidade de ração a ser fornecida seja uma quantidade pequena, é importante que essa linha de coxo imaginária que eu falei seja respeitada. Então, mas na fase inicial vou ter que dar só 300 gramas de ração. Não tem problema. Ao invés de pegar com um copinho, né, um coxinho assim de dentro do saco de ração, pega com um copinho menor, um potinho pequenininho e vai jogando pouquinho ao longo de uma linha grande, do espaço grande do viveiro. Então pega uma lateral, eu costumo dizer, a maior lateral ou o L do viveiro, né? Então pegue um espaço que seja considerável e que proporcione que todos os peixes do lote tenham acesso. Outra coisa que é importante ser frisada é cuidado com a qualidade de água no momento da alimentação. Então, principalmente para produções que são extensivas ou que o objetivo da produção é lazer ou subsistência, ou que alimentam os peixes com resíduo, ou peixes que não são alimentados com ração. Porque o momento da alimentação é um momento crítico, tanto da qualidade de água, porque os peixes vão consumir alimento, consequentemente isso vai fazer com que o metabolismo deles fique mais acelerado, porque eles precisam metabolizar, então fazer a digestão, e o aumento a aceleração do metabolismo dos peixes faz com que eles tenham maior demanda por oxigênio, e essa maior demanda por oxigênio faz com que, né? Então, eles precisam ter mais oxigênio disponível dentro do viveiro. Consequentemente, na contrapartida, a ração, ela está ali criando um relacionamento com a água, né? Mais ou menos assim, mas piorando a qualidade de água. Então, se eu não conheço a qualidade de água no momento da alimentação, pode que a qualidade de água não esteja tão boa, e aí eu jogo a ração, aumento a exigência por oxigênio, e aí eu pioro ainda mais a qualidade de água, fazendo com que esses peixes sofram estresse ou venham a ter, né, talvez até mortalidade, dependendo do horário do dia em que for. Então, perceber se eu tô com uma quantidade de oxigênio ideal, se os níveis de concentração de amônio e nitrito estão dentro do ideal, se não é um dia nublado para um viveiro que está com uns parâmetros de qualidade de água muito dentro do limite, tá? Então, perceber esses tipos de... aplicar esses conceitos técnicos nesse momento especificamente, tá? Prestar bastante atenção também, isso é importante não só a gente explicar para o piscicultor ou para o funcionário do piscicultor, mas muitas vezes perguntar para o funcionário ou para o piscicultor. Porque, por exemplo, prestar atenção como vai ser jogada a ração em relação ao barranco ou em relação a movimentação de ventos. Então, eu estou jogando ração e aí tá a favor do vento. Então, eu estou jogando ração lá por perto das 11 horas da manhã, que é um horário que venta muito, a favor do vento. Em 3 minutos, a ração tá toda encostada no barranco e o peixe não come mais. Ou, ao contrário, o piscicultor alimenta os peixes num lado do barranco, que é diferente do lado do barranco que eu, como consultora, estou recomendando que ele faça, porque é o lado que tem uma linha maior, mais longa, para eu, né, fingir a linha de coxo mais longa. Se eu não sei que o vento está naquela direção e ele já sabe, eu vou fazer uma recomendação errada. Né? Então, eu tenho que saber isso. Se eu não sei, perguntar... Qual que é qual é o sentido da movimentação do vento? Nessa época do ano, ou aqui nessa piscicultura de vocês, ou aqui nesse tanque, às vezes o sentido da movimentação do tanque pode ser diferente de um tanque para o outro, né? Dependendo do sentido de construção do viveiro, tá? Então, pensar sempre que não adianta eu só recomendar que o piscicultor
use a maior linha do barranco para linha de alimentação, linha de coxo imaginária, né? Sem considerar o sentido de movimentação de ventos. Que daí, nesse caso, vale mais a pena que ele use a menor linha de coxo, né? A menor linha de coxo imaginária, mas preserve a movimentação de ventos, evitando com que o grânulo da ração fique parado lá no barranco. Porque quando a ração para lá no barranco, o peixe não come. O peixe não vai consumir aquela ração, ele não consegue, às vezes, escalar, dependendo do tipo de chanframento da construção daquela parede de tanque, o peixe não consegue chegar nem perto da ração, tá? E aí dinheiro perdido porque é ração que não foi consumida, qualidade de água sendo piorada, né? E peixe não tendo desempenho porque não consumiu, então o peixe vai ficar com fome. Após finalizar esse trato, após finalizar a alimentação, é importante que a gente olhe fale para o piscicultor, o funcionário do piscicultor, prestar atenção até 15 a 30 minutos depois de terminar de fornecer a ração, para ver se os peixes consumiram a ração, né? Então, porque esse é o período em que os peixes demoram para consumir a ração, até 30 minutos, não mais do que isso. Se passou de 30 minutos, o peixe já não vai mais consumir. Tudo que sobrou depois de 30, no máximo 40 minutos, tudo que sobrou de ração vai ser sobra. Vai ser sobra mesmo, e aquela sobra vai piorar a qualidade de água do viveiro, né? Então, aí eu tenho que buscar saber qual é o motivo daquela sobra. Será que eu não calculei certo? Será que houve mortalidade de peixe dentro do viveiro e eu não percebi ou não computei essa mortalidade? Será que está tendo algum tipo de estresse dentro do viveiro e eu ainda não prestei atenção, seja por qualidade de água, seja por patógeno, independente por qual motivo seja? Então, eu preciso, tem sobra de ração, tentar identificar por qual motivo essa ração está sobrando. Quando eu sei por que a ração está sobrando, mais precocemente eu consigo resolver problemas. E na piscicultura, em várias outras atividades, quanto mais precoce a gente consegue identificar o problema, mais fácil é de tratar. Ainda mais na piscicultura, que tem muitas coisas que são proibidas de usar, tem doenças que são muito difíceis de serem tratadas ou que se alastram muito rapidamente, tá? Então, tentar identificar isso o mais precoce possível. E se houver sobra, eu fazer o ajuste, sobra, ou se percebeu que os peixes comeram toda a ração, eu fazer o ajuste dessa ração do próximo trato, né? Então, sobrou ração. Identifiquei por qual motivo sobrou. Porque tinha morrido peixes e eu não tinha computado. Ou porque a qualidade de água não estava boa, então eu não devia ter calculado todo aquele volume de ração para ter fornecido. Ou talvez nem devesse ter fornecido ração naquele momento, né? Então, identificar esse problema e ajustar a quantidade de ração correta, para o próximo trato, de acordo com as condições de qualidade de água, de estresse, de quantidade de peixes e de biomassa. Então, recapitulando, resumo aqui de como a gente faz para adequar esse manejo. Eu tenho 3 etapas, né? A primeira etapa é a identificação do perfil dessa piscicultura. A segunda etapa é eu conhecer qual é o manejo alimentar que é utilizado atualmente na piscicultura, e depois disso eu desenhar o melhor manejo para aquela situação específica, tá? Então, quando eu tenho os cuidados com o manejo alimentar, eles me ajudam a melhorar desempenho de conversão alimentar, de ganho de peso, de todos os parâmetros de desempenho zootécnico dos peixes. Isso afeta diretamente no lucro do produtor, que é o objetivo do consultor, né? O consultor, ele não é contratado em piscicultura se não for para trazer lucro, né? O objetivo do consultor para o piscicultor tem que ser esse. Se o piscicultor estiver tendo o mesmo resultado com consultor, sem consultor, para que adianta pagar um consultor?
Então, você, como consultor, tem que mostrar serviço, né? Tem que mostrar que o conhecimento que você pode passar para o psicultor vai trazer maior rentabilidade, maior lucro para ele, tá? Então, entregue ao seu cliente conhecimento que faça ele atingir os resultados que ele quer e, consequentemente, isso vai vir em resultado financeiro para o produtor e para você como consultor, né? Que é ter mais clientes, ganhar mais, né? Cobrar mais valor de consultoria, por exemplo, pode ser o seu objetivo, tá? Fidelizar mais clientes, conquistar uma carteira de clientes maior. Quando você entrega aquilo que o teu cliente quer, fica fácil de você ter sucesso, fica fácil de você fidelizar um cliente, fica fácil de você ser indicado para outro psicultor, tá? Gente, o meu objetivo com a produção desse conteúdo é mostrar que a psicultura ela pode ser desmistificada, que o conteúdo que é aprendido nos livros, na teoria, ele é aplicável, mas que a gente precisa encontrar uma maneira fácil e de aplicar esse conhecimento técnico do dia a dia, porque sim, é o conhecimento técnico que me faz ter bons resultados. Mas se eu não conseguir linkar isso com o dia a dia, eu não consigo trazer os resultados e resultados palpáveis, não consigo trazer resultados que sejam visíveis aos olhos do psicultor. Né? E se os resultados não forem visíveis aos olhos do psicultor, o psicultor não vai contratar o consultor, né? Que é o objetivo de tudo isso aqui no final das contas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, se tudo que eu falei aqui para vocês hoje fez sentido, compartilhe com as outras pessoas, chame outras pessoas que têm interesse na psicultura para assistir esse conteúdo. Eu acho que para a cadeia da psicultura crescer e ser fomentada, a gente tem que tá com essa mente mais aberta, tem que estar mais acessível de conhecimento técnico, mas levar esse conhecimento técnico lá para dentro da psicultura e fazer com que o psicultor, que o funcionário dele entenda isso de uma maneira muito clara, tá? Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, então as outras pessoas que infelizmente não tiveram aqui podem assistir por lá. Deixem os comentários, os feedbacks de vocês por aqui. Na terça-feira que vem eu vou fazer uma live com um novo tema e eu espero que vocês participem de novo, tá bom? Obrigada, gente. Um beijão.